Oiê! Hoje a gente vai ter o nosso primeiro passo a passo nesse canal. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Iris Alessia da Flor de Iris e eu tô aqui para trazer o primeiro passo a passo desse canal, né? Para quem conhece o canal há mais tempo sabe que a minha ideia principal é trazer dicas práticas, não necessariamente feita com as agulhas, mas que a gente possa conversar aqui. Mas tá rolando o circuito de tricô com 8 tricoteiras. Eu sou uma delas, eu vou deixar as outras 7 marcadas aqui na descrição, já vai lá conferir o trabalho delas. E a cada semana, uma de nós publica uma receita em tricô gratuita para vocês. A minha é essa gola aqui. A gola Valhalla. Eu escolhi esse nome porque ela deu um trabalhinho para criar. Então, por favor, acompanhe o passo a passo. Se vocês quiserem saber mais sobre a receita, sobre esse nome, aqui na descrição também tem o link para o download do PDF. Então, curte o passo a passo aí, depois me conta o que você achou da gola. Mas antes da gente ir para o passo a passo dessa gola, vou pedir para você já se inscrever aqui no canal e deixar seu joinha. E já compartilha esse vídeo com todo mundo que está aprendendo, que faz tricô, para fazer uma gola linda também em casa. Então, para fazer essa gola, eu usei uma meada de merino, soque da fazenda, nessa cor natural, que é a cor da lã mesmo, da ovelha. Uma meada desse Cherry Tree Hill, que é merino também, superwash, numa espessura super sport, que é uma espessura um pouco mais grossa que essa aqui, tá? Se você não achar, e eu acho que você não vai achar porque esse fio eu ganhei de presente, este fio você pode usar qualquer outro fio, ou dessa espessura, ou um pouquinho mais grosso, como DK, e é legal que ele seja meio mesclado para dar um efeito que a gola tem. Também a gente vai precisar de agulha, e eu tô usando aqui a agulha 4 milímetros, e de marcador de pontos, que eu optei por esse bem amarelinho, que ele dá um contraste principalmente com o verde aqui, ó. Então eu optei por esse, para ter um contraste maior eu consegui ver. Antes da gente começar, eu quero fazer uma nota sobre as agulhas. Eu estou usando agulha circular de 60 centímetros e precisa ser agulha circular, tá? E eu quero mostrar a diferença. A minha é uma agulha de cabo curto, ela é chamada de agulha short. E existem outras opções no mercado. Por exemplo, essa aqui é da mesma marca, só que não é intercambiável. E ela é de 60 centímetros, mas olha a diferença entre essa parte da agulha propriamente dita e essa, tá? Então, e agora eu quero mostrar uma terceira, que é de uma outra marca. Para mostrar a diferença da parte firme da agulha. Então, essa diferença aqui de tamanho, ela faz toda a diferença na hora que a gente vai tricotar. Então, se você conseguir encontrar uma agulha curtinha assim, melhor para trabalhar, vai ser mais confortável. Se não tiver, tenta procurar uma que seja mais curta possível, tá? E o cabo é o cabo de 60 centímetros. Ó, e daí a gente consegue ver aqui a diferença entre eles também, tá bom? Essa aqui fica mais comprida, mas como ela é mais comprida não, peraí, deixa eu arrumar a pontinha aqui. Se eu arrumar as pontinhas dela, elas são praticamente o mesmo tamanho, então não tem problema, mas o que dá diferença é isso aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver o cabo que ele tá mais durinho aqui, então quanto mais flexível for esse cabo, quanto menos esforço eu fizer para fazer isso aqui, melhor, tá? Então vamos tricotar? Antes eu preciso preparar as minhas meadas. Essa meada já tá pronta aqui, mas eu preciso ainda arrumar essa meada. Então eu vou transformar ela em um novelinho e já volto pra gente começar a tricotar. Então eu tô com o meu material separado, então vamos relembrar. Uma meada de soque, merino soque da fazenda. Uma meada do Cherry Tree Hill, que é um fio sport, então é um fio um pouquinho mais grosso, mas pode ser qualquer fio que combine, que seja mais ou menos a mesma espessura e de preferência que ele tenha uma cor contrastante com esse. Um marcador de pontos e uma agulha de preferência de 60 centímetros, espessura 4 milímetros. Se você tiver dúvida nos materiais, dentro da apostila, dentro da receita impressa, tem tudo certinho lá, então consulta lá para ver, tá bom? Então vamos começar?
tirar meu marcador aqui do lado e vou pegar os meus 2 fios, tirar as agulhas pro lado também, os meus 2 fios, e eu vou começar com os 2 juntos, tá? Vou colocar eles em paralelo, assim, e vou deixar uma sobra que vai ser suficiente para eu arrematar depois, tá? A gente tem que sempre pensar no arremate já no começo. Então, não adianta deixar 5 centímetros de fio aqui e depois não conseguir arrematar. Não precisa ser econômica nesse sentido. Então, eu vou fazer um nó normal, cego, e vou passar aqui na agulha. Já vou inverter a posição dos meus fios porque vai ajudar, tá? Então, o fio mesclado vai ficar para trás e o fio liso vai ficar para frente, tá? Eu vou chamar de cor clara e cor escura para ficar mais fácil de entender. Vou pegar minha agulha circular e eu vou colocar esse nozinho sobre a agulha, tá? Deixar o nozinho sobre a agulha e vou montar 100 pontos ou qualquer número par de pontos. Aí você pode fazer a amostra tá lá na receita impressa também, na receita em PDF, e calcular quantos pontos você quer. Você pode fazer mais largo ou mais estreito, lembrando que mais pontos vai usar mais fios, então essa quantidade pode variar, tá? Então eu vou montar 100 pontos usando a montagem long tail, lembrando que a cor escura vai ficar atrás da montagem e a cor clara vai ficar na frente. Então, vou montar 100 pontos aqui. Esse nozinho não conta como ponto, tá? Então, tenho os meus 100 pontos aqui. Já reconto eles para ter certeza. E eu vou espalhar os pontos pela agulha. Tá vendo que ele não ocupa a agulha inteira, então esse é um cuidado que a gente tem que ter no começo para trabalhar o laço mágico. E vai ser só na primeira ou na segunda carreira que a gente vai precisar trabalhar o laço mágico. Então, eu vou puxar para a agulha os pontos o máximo que eu conseguir sem ter que fazer o laço mágico. Então, eu vou puxando e ele vai ficando esticadinho assim mesmo. Aqui vou precisar separar um pouquinho, então eu vou bem de fraquinho, só para fazer o meu começo, tomando cuidado para que a montagem fique toda para o mesmo lado. Então, todos os nozinhos estão para o mesmo lado, tá? Se torcer e fizer a primeira carreira, depois não distorce mais, tá? Então, eu vou puxar mais aqui para a ponta da agulha esquerda. Agora, eu vou derrubar um nozinho. E eu vou só cruzar os pontos, o último com o primeiro. Então, eu vou passar o primeiro da agulha esquerda para a agulha da direita e o primeiro da agulha da direita para a agulha da esquerda. Tá? Só cruzei os dois, só para eles não torcerem. E vou pôr o meu marcador e vou começar a primeira carreira. O primeiro ponto, ele vai ficar, o primeiro, que é o último agora, né? Ele vai ficar mais largo porque tem esse fio todo sobrando. Mas depois ele se ajusta, tá? Então, tá preparada a nossa montagem. Tem um pouquinho de laço mágico aqui, mas a gente já vai resolver isso. Então, a qualidade da agulha interfere também nessa facilidade de fazer isso. Se você tiver agulha de 40 centímetros, pode começar com o cabo de 40 centímetros, que é muito mais fácil, tá? Então,
já vamos começar a nossa peça. Então, agora a gente vai trabalhar uma carreira de cada cor e eu vou indicar no começo de cada carreira, tá? Deixa eu só desenrolar meus fios aqui, que enrolaram um no outro. Então, cuidado para não enrolar um no outro. Essa primeira carreira vai ser com a cor clara. Então, já prepara a sua cor clara que a gente vai fazer a primeira carreira nessa cor clara. Então, lembrando, essa é uma gola em tuck stitch. Tuck stitch é uma variação do brioche e são técnicas que a Nancy Marchand ensina. Então, se vocês quiserem procurar por ela, deem um Google aí que vai achar muita coisa legal. Então, a gente vai começar assim. Um meia, passo um ponto sem fazer. Então, eu trago o fio para frente, eu passo um ponto sem fazer e faço uma laçada. Um meia, fio para frente, passo um ponto sem fazer. Deixa eu dar uma quebrada aqui para ficar um pouco mais fácil de explicar. Passo e faço uma laçada. Um meia, fio para frente, um sem fazer, laçada. Isso aqui é basicamente a base do brioche. Um meia, fio para frente, um sem fazer, laçada. E eu vou assim até o final da carreira. Então, eu vou adiantar aqui essa carreira e volto para a gente fazer a segunda. Um meia, fio para frente, um sem fazer, laçada. Para quem faz em método continental, pode tirar a laçada junto, tá? Eu só vou explicar aqui rapidinho. Então, um meia, deixa o fio para frente em cima do ponto, ó. Em cima do ponto. E tira os dois juntos. Já faz o sem fazer laçada juntos. Para quem faz outros métodos, faz o método que eu ensinei antes. Vai trabalhando e vai espalhando para a agulha para tirar o laço mágico. Ó, cheguei numa parte que tem o laço mágico, então o que eu vou fazer? Vou puxar tudo para lá. O máximo que eu conseguir. Se precisar, eu quebro em algum lugar aqui de novo o trabalho para levar para a agulha aqui para ficar mais confortável. Não tenho medo de trabalhar com agulha circular, tá? Ela é bem mais confortável que a agulha reta, mesmo se a agulha nem for de tanta qualidade. Mais um buraquinho do laço mágico. Então, primeiro eu venho trazendo tudo que eu já teci até eu conseguir chegar com eles todos na agulha. Quanto mais a gente vai tecendo, mais laceadinho vai ficando esse começo. Então, normalmente, a dificuldade do laço mágico é sempre na primeira carreira. Já vai passando e já vai conferindo ver se o seu tricô não torceu. O meu torceu aqui, então já vou arrumar ele aqui. Não torceu, né? Na verdade, ele só ficou viradinho ali. Então, já vou levar ele lá. Pronto, agora já encheu a agulha inteira, fica mais fácil de terminar.
Se vocês quiserem mais material sobre agulha circular, indico o canal das meninas aqui do circuito da Pris e da Sandra, que elas fazem bastante vídeo também sobre agulha circular. E tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui marcado, que é sobre quem tem medo das agulhas circulares, né? Eu falando um pouquinho dos benefícios da agulha circular, porque que vale a pena usar, tá? Vou deixar marcado aqui no card. Terminando aqui minha primeira carreira, um sem fazer, um meia, fio pra frente, um sem fazer com uma laçada. Então, eu terminei a minha primeira carreira, vou passar o marcador e agora eu vou começar a segunda carreira, que é quase igual à primeira, quase igual. Então, o que a gente vai fazer? Em vez de fazer um meia, um sem fazer laçada, a gente vai fazer um tricô, fio pra frente, um sem fazer laçada. Então, vamos lá. Um tricô, passo o fio pra frente e a gente vai fazer aqui, ó. Aqui, presta bastante atenção. Eu vou passar um sem fazer, mais a laçada que eu fiz na carreira anterior. Então, eu passo um sem fazer, mais a laçada, tudo junto, como se fosse uma coisa só. E daí que eu faço a minha laçada. Faço a laçada, trago o fio pra frente, porque eu vou fazer tricô. Então, vamos lá. Um sem fazer, mais a laçada, faz uma laçada, um tricô, tá? E vou assim até o final da carreira, sempre passando a laçada e o ponto sem fazer da carreira de baixo, sem fazer de novo nessa carreira. E vou assim até o final da carreira. Juro que na terceira carreira vai ficar mais flexível para vocês trabalharem, tá? Para quem faz método combinado, cuidado com a carreira do ponto tricô, tá? O fio escuro, ele fica aqui solto mesmo, a gente só vai usar agora ele na terceira carreira. Chegando aqui no final, vou passar o meu ponto sem fazer e a laçada. E já vou fazer a laçada e passar o marcador. Se ele quiser ficar aqui no tricô. Tá. Agora pode ver, ó, eu vou passar o fio
claro, pra cá, que já tá mais cheinho, então já vai ficar mais confortável de trabalhar na agulha de 60 centímetros. Então agora a gente vai para a terceira carreira, e a terceira carreira é feita com o fio escuro, tá? Ou o mesclado que vocês estiverem usando aí. Então vamos lá. Cuidado para não puxar muito, para não apertar muito o ponto lá de baixo. A gente vai fazer assim: um tricô e um brioche em meia. Então, como é que é o brioche em meia? Só que eu vou pegar as duas laçadas. Então, eu vou... Tá vendo aqui que tem uma, duas, mais o ponto. Então, eu vou inserir no ponto, de frente para trás, como se fossem dois pontos juntos. E daí, vou tecer em meia. Então, vou de novo aqui. Um tricô e um brioche em meia. Então, eu vou pegar no ponto lá embaixo. E vou tecer tudo junto em meia. Um tricô, um brioche em meia, pegando sempre as duas laçadas. Um tricô, um brioche em meia. Um tricô. O bom do tuck stitch, do brioche, é você ir cantando o que você tem que fazer. Então, um tricô, um brioche em meia. Um tricô, um brioche em meia. Um tricô, um brioche em meia. E vai assim até o final. Já tá começando a aparecer o nosso trabalho aqui. Então, eu vou assim até o final da carreira. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês o finalzinho e como fazer as demais carreiras. Ainda temos 3 carreiras para terminar depois dessa. Ó, gente, aqui aconteceu uma coisa que pode acontecer quando a gente faz a carreira do tricô. Vou pegar uma agulha extra aqui para mostrar para vocês. Tenho só uma laçada encavalada com o ponto da carreira de baixo. Isso significa que a minha laçada caiu, ou eu não fiz ela. Então, pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Então, o que eu vou fazer? Vou passar esses 2 pontos aqui para essa agulha só para segurar e vou puxar essa laçada e colocar todo mundo de volta aqui na agulha da esquerda para criar o ponto, tá? Então, se acontecer isso, façam dessa forma. O ponto não é apertado, tá? Não precisa deixar ele muito apertado na agulha. E ele, por causa das laçadas, ele acaba ficando mais flexível também. Então, tô quase chegando aqui no final da minha carreira. Sigo fazendo o mesmo ponto. Um ponto em tricô, um brioche em meia. Pegando os 2 fios. Um ponto tricô, um brioche em meia, pegando as 2 laçadas. Tricô, brioche em meia, pegando as 2 laçadas. Um tricô, brioche em meia, pegando as 2 laçadas. Um tricô,
E aqui a minha laçada caiu, porque o fio tá solto, isso é normal. Então o que eu faço? Eu só coloco ela aqui, ajudo com a minha mão esquerda pra segurar aqui, ó, junto com a agulha, pra eu fazer o meu brioche em meia com as duas laçadas. E fiz o meu brioche em meia. Passo o marcador e vou começar a terceira carreira. Antes de eu começar a terceira carreira, o que eu faço? Eu troco os fios de posição, colocando o fio que eu acabei de usar sempre para a direita, porque fica mais fácil na hora de eu trabalhar a próxima carreira e os fios não vão se cruzar. Então aqui eu terminei as 3 primeiras carreiras. Agora eu vou voltar a trabalhar com o fio mais claro e vai ser da seguinte forma. Vão ser mais 2 carreiras com fio claro. Então, são 2 do claro, uma do escuro. 2 do claro, uma do escuro. Se vocês ficarem com dúvida, lá na receita, no PDF, tem tudo bem certinho. E qualquer coisa dá pra voltar aqui no vídeo quantas vezes forem necessárias. Então, vamos lá. Então, a terceira carreira, a gente vai fazer... Traz o fio pra frente. Tira um sem fazer... laçada e um meia. Fio pra frente, sem fazer laçada, um meia. Fio pra frente, um sem fazer laçada, um meia. E eu vou assim até o final da carreira. Sem fazer laçada, um meia. Fio pra frente, um sem fazer laçada, um meia. Tá? Vou mostrar aqui para quem tece, principalmente no método inglês, como faz. Traz o fio pra frente, passa o ponto. Como eu vou fazer meia aqui, ó, eu nem preciso fazer a laçada completa. Eu vou e teço o ponto meia. E ele já cria a laçada e o ponto meia junto. Vamos de novo? Fio pra frente. Passo o ponto sem fazer. Vou lá no próximo ponto fazer meu ponto meia e já passo aqui fazendo a laçada, tá? Ponto inglês não é o método inglês, não é a minha maneira mais comum de tricotar, então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, mas acho que dá pra entender. Vendo que agora na terceira carreira, na quarta carreira, aliás, tá bem flexível, já não preciso mais ficar me esforçando. Então, o trabalho mais difícil com agulha circular é no começo, nas primeiras carreiras. Ó, aqui na carreira anterior eu esqueci de fazer o ponto tricô. É legal porque ter acontecido, porque pode acontecer com vocês também. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou vir aqui no ponto meia, no ponto que está na agulha, e vou só tecer o tricô aqui. E colocar na agulha de novo. Ah, lembrando que o jeito de passar sem fazer é como se fosse tricô, tá? Então, sempre só deslizando o ponto mesmo. Se você nunca fez brioche e chegou aqui já meio que querendo tricotar, a minha sugestão é assistir o vídeo até o final e depois começar a tecer, para você ver onde pode ficar dúvidas, essas coisas. Então, se você já tiver com os pontos nas agulhas e já ficando com um pouquinho de raiva, para um pouquinho, assiste até o final e depois retoma novamente, porque acho que vai ser mais fácil. Ó, terminei aqui a quarta carreira, vou começar a quinta, que também é com um fio claro, e vai ser da seguinte forma. Vou passar o ponto sem fazer mais a laçada, então vou trazer o fio pra frente,
Vou passar o ponto sem fazer mais a laçada, sem fazer e fazer uma laçada. E um tricô. Um sem fazer mais a laçada, laçada, um tricô. Passo sem fazer, um tricô. O legal da cor contrastante é que você consegue também ver bem os pontos. Terminando aqui a quinta carreira, um sem fazer laçada, um tricô. Então, passo o marcador, passo o fio claro para lá, vou começar a sexta carreira, que é a última dessa repetição, no fio escuro. Então, a gente vai fazer assim, a carreira 6 é um brioche em meia, e o brioche, lembrando que o brioche é pegando as duas laçadas, mais o ponto tirado sem fazer. Então, brioche em meia, um tricô. Um brioche em meia, um tricô. Um brioche em meia, um tricô, e eu vou assim até o final da carreira. Sempre façam o brioche e o ponto, os tuck stitches, e com bastante atenção, tá? Um ponto de cada vez, sem pressa para chegar no final da carreira, sem pressa para chegar no final do trabalho. É isso que faz diferença no trabalho bem feito, no trabalho sem erros. É claro que vai acontecer de errar em pontos, mas assim, se você fizer com calma, sem pressa, vai ficar bem mais fácil. Terminando aqui, então, um tricô, um brioche em meia, um tricô, terminei, já descruzo os fios para começar a próxima carreira. E aqui tá pronta a nossa primeira sequência. Ainda não dá para ver bem direitinho, mas tá aqui os nossos primeiros pontos. Então, a gente vai repetir agora da carreira de 1 a 6 até o comprimento que vocês desejarem.
Claro, conforme a gente vai fazendo, por isso o legal do fio mesclado, ele vai criando os desenhos próprios do fio também. Então, se vocês puderem optar por fio mescladinho e um liso, vai ficar bem legal o trabalho de vocês. Então, daqui a pouco eu volto, vou fazer as repetições até o comprimento, vou deixar anotadinho tudo lá na receita e quando eu for fazer o arremate eu conto para vocês quantas repetições eu fiz pro tamanho da gola original, tá bom? Então, eu tô aqui com a minha gola pronta. Eu usei mais ou menos metade de cada novelo para fazer até aqui. Queria mostrar que na troca de cores, de carreiras, ele fica levemente marcado, mas nada que comprometa o trabalho, tá? Então não se preocupe, de vocês também vai ficar marcado. A gente mostra aqui o que é real e o que acontece. A minha gola ficou com mais ou menos, ó, 21 centímetros. Você pode fazer mais alta se você quiser ou mais estreita, tá? Então ela tem cerca de 60 centímetros de diâmetro, porque ainda não foi blocada, vai blocar, vai chegar nesse comprimento, e 21 de altura, vai ficar um pouquinho mais alto por causa do acabamento. Eu vou ensinar agora o arremate que eu gosto de fazer. Então, eu já cortei o fio secundário, aqui o fio escuro, e deixei uma quantidade de fios para fazer o arremate, tá bom? Então, para essa parte do arremate, a gente vai precisar de uma agulha de tapeçaria, eu vou pegar aqui. Como que eu vou fazer, então? Tô com a minha agulha de tapeçaria aqui na mão. Eu vou achar a ponta do fio. Deixa um fio bem longo para não ter risco. A gente vai arrematar sempre com o fio da cor clara, tá? O fio claro. Então, vou ajustar aqui. Tem que ser comprido mesmo para não ter risco de faltar, porque como a gente cortou, ele pode faltar depois no final, tá? Então, a gente vai fazer assim. Tentar puxar só um pouquinho para cá para ficar mais fácil de ver no fundo claro. Ó, então eu vou vir aqui com o fio que vem lá de baixo. Eu vou vir no segundo ponto que tá na minha agulha. No segundo ponto. No começo é meio chatinho fazer esse arremate, tá? Porque tem muito fio. Então eu vou vir no segundo ponto que tá na agulha. Deixa eu deixar minha agulha para lá. Vou puxar lá atrás. E vou puxando. Até ele ficar bem curto aqui na frente. Deixa eu só ajeitar aqui. Ele ficou só essa laçadinha aqui na frente. Daí o que eu faço agora? Eu venho com a agulha de tapeçaria no primeiro ponto, de trás para frente e por baixo desse fiozinho, tá? Vou passar ele todo aqui. Como esse é o primeiro ponto e só nesse, presta atenção, o primeiro eu vou passar ele para a agulha da direita, porque eu preciso fazer o acabamento lá no final dele. Os outros não, os outros eu vou derrubar a partir de agora. Então, arrematei, ajustei para o ponto não ficar muito laceado aqui, então ele tem que ficar meio parecido com o comprimento lá da montagem. Vocês vão ver que vai ficar igual ao da montagem. E vamos para o segundo ponto. Agora eu posso esquecer minha agulha da direita. Então, vamos lá. No segundo ponto, de frente para trás, puxo todo o fio. Volto no primeiro ponto, de trás para frente. Ó, e eu já gosto de fazer assim. Coloco no ponto, peraí, deixa eu voltar aqui. Coloco no ponto e já pulo ele para a agulha, porque eu vou derrubar. E vou passar por baixo do fio que tá vindo aqui pela frente. Venho e puxo tudo. Ajusto o ponto e vou para o próximo. Então, eu tenho já 2 pontos arrematados aqui. Vou para o terceiro aqui, ó, para o segundo da agulha, né? Ó, vou para o segundo da agulha. Passo todo o fio. Volto no primeiro de trás para frente, passando por baixo do fio. E eu vou repetir esses passos até acabar o fio da minha agulha. Então, vamos mais uma vez. No segundo ponto que está na agulha da esquerda, de frente para trás, passo todo o fio. E daí, de trás para frente, no segundo ponto, já pulo ele para a agulha e passo aqui por baixo.
Vou pro segundo ponto, de frente para trás. Volto no primeiro, de trás para frente, por baixo do fiozinho. E vou assim até o final da carreira. Eu vou acelerar aqui. Quando eu chegar lá no final, eu mostro para vocês como que ficou e como a gente termina o último ponto. Tô quase chegando aqui no final da minha carreira, do arremate. Esse arremate é um pouquinho mais demorado, mas ele dá um efeito muito legal, que é aquele efeito que parece que tá igual à montagem. Já vou mostrar para vocês. Tô nos meus últimos pontos, na verdade, esse aqui é o último ponto. Vou passar aqui por baixo. E agora, esse aqui é o primeiro que a gente pegou, então eu venho aqui nele. E passo por baixo desse último aqui. Tiro tudo da agulha. Passar aqui todo. Deixa eu só distorcer um pouco esse fio aqui. E agora eu vou só pôr ele aqui por dentro, ó. Tô vindo... Deixa eu acertar bem aqui pra vocês verem. Venho aqui, vou por dentro desse e vou jogar lá pra dentro. Vou cortar o meu fio e vou esconder as pontas do fio aqui atrás. Vou ajustar esse um pouquinho e depois eu escondo aqui atrás os fios e o acabamento. Feito isso, vocês vão blocar a gola de vocês. Tem um vídeo aqui no meu canal ensinando como blocar e tem uma live tirando dúvidas sobre blocagem. Então, sigam lá aqueles passos para fazer a blocagem da peça de vocês. E daí a sua peça tá pronta. Vamos ver como é que ela ficou agora? Então, vocês viram, como eu falei aí, a gola Valhalla é uma gola em tuck stitch, uma variação do brioche. Ela não é, vamos dizer assim, básica para quem está aprendendo tricô, mas dá para fazer acompanhando os passos que eu fiz aí. Se você tiver qualquer dificuldade, troca a agulha, troca a espessura do fio, ajusta a receita conforme você puder fazer, tá? O importante é se desafiar e fazer o tricô, aí aproveitar o circuito nessas 8 semanas, que tem muito projeto legal. Bom, se você chegou até aqui, já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e não se esquece de deixar sua foto lá no Instagram para que eu possa ver, tá? A hashtag desse projeto é Circuito do Tricô, então eu espero ver todos os projetos prontos e muito bonitos. Obrigada e até o próximo vídeo!